Sobre São Paulo Futebol Clube, o orçamento de 2026 foi aprovado no limite. Foram 112 votos a favor e 107 contra. Foram outras 4 abstenções e 31 conselheiros acabaram não votando. Mas tem polêmicas e bastidores referentes a esse orçamento. Só recapitulando, esse orçamento consta um pouco mais de 931 milhões de receitas, 893 milhões de despesas, um superávit de um pouco mais de 37 milhões e de 180 milhões em vendas de atletas. Vários bastidores sobre essa situação. Só antes ou enquanto eu vou falando, eu acho que é importante a gente começar a nomear os conselheiros e não trazer mais só Conselho do São Paulo. Eu acho que tanto eu quanto vários colegas já estamos começando a fazer esse movimento para trazer rostos, caras para essas pessoas. Então, enquanto eu vou falando alguns bastidores sobre essa votação, vai rodar na tela para vocês a lista que foi divulgada pelo Ramone Artico, grande parceiro, e você vai poder anotar alguns nomes, ver alguns nomes, e aí, quem sabe, você já pode começar a anotar ali e já começar a ser perceptível, já começar a ser perceptível todos esses nomes para você. Então, enquanto vai rodando na tela, primeiro ponto, são 2 casos mais polêmicos sobre essa situação, mas eu vou trazer primeiro algumas curiosidades referentes a essa votação. Nomes conhecidos como Carlos Belmonte, que esteve há pouco tempo como diretor de futebol, votou a favor do orçamento. O Leco acabou também votando a favor deste orçamento, assim como o Rogério Caboclo, lembra dele? Que estava na CBF há não pouco tempo atrás, também acabou votando a favor, sim. Depois de toda aquela polêmica, ele ainda é um dos conselheiros do São Paulo. Uma outra curiosidade, Vinícius Pinotti, que até pouco tempo atrás, né? Até pouco tempo ele era um pró-Casares, mas desta vez, pelo menos ao que tudo indica, já está começando realmente a sua movimentação para se tornar oposição a Júlio Casares. Ele acabou votando pela não aprovação. Tem outras curiosidades aí, então, que desses nomes, tem algum que você conhece, por exemplo, tem o pai do Caio Ribeiro, que é o senhor Dorival, que acabou votando também a favor. Tem algumas curiosidades aí referentes a esta votação. Nomes importantes da oposição claramente votaram contra: Flávio Marques, Caio Forjaz, Marcelinho Portugal Gouveia, outros nomes importantes, então foi por pouco. Essa votação do Conselho, por mais que seja frustrante para muitos opositores e até pessoas da situação, porque a oposição hoje são 41 conselheiros e foram 107 votos contra. Então mostra que a base hoje do presidente Júlio Casares já não é mais tão sólida como já foi em outros momentos. Então prova-se que a oposição tem crescido e foi por pouco, tá, gente? Foi por muito pouco. Até pessoas da oposição têm uma certa mágoa porque contavam com outros votos para realmente esse orçamento acabar não sendo aprovado. Mas o que você acha desse orçamento? O que você acha de toda essa polêmica? Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Vamos trazer 3 situações referentes a essa votação do Conselho, né, a votação orçamentária. O primeiro é o do Marco Aurélio Cunha. Muitos estranharam na lista o fato dele não ter votado. É importante trazer que o MAC acabou voltando ao Conselho, de fato, há pouco tempo. Tem uma regrinha que quando ele retorna, ele teria que ficar 60 dias ausente dessas votações. Então, ele ainda precisará esperar um tempo maior, só em 2026, que ele poderá participar dessas votações. O Edson Lapola, para quem não conhece, ele é um dos maiores opositores à gestão Casares. Ele é um opositor ferrenho, daqueles que se o Casares falar bom dia, ele fala boa tarde. Então ele realmente é muito opositor. E aí ele tem uma denúncia. Ele tem alegado internamente, e inclusive vai levar esse caso à justiça. Ele alega que fez sim a votação. O sistema de votação até é uma reclamação. A gente entrevistou o Caio Forjaz na última quinta-feira, inclusive tem a live completinha aqui no nosso canal, e ele traz, né, que ele explica um pouco que o sistema de votação ainda realmente para as pessoas mais velhas e até ele mesmo sendo um dos mais jovens do conselho, às vezes você precisa se atentar a algumas coisas, porque chega um link no e-mail, aí tem que acessar o link, aí às vezes são várias aprovações que você tem que dar ou não, porque são várias atas do documento, tem a sua senha que é intransferível, enfim,
São várias questões, então não é uma votação simples até para as pessoas mais velhas. Então, o Edson Lapola, ele afirma que ele chegou para ele a votação dos empréstimos bancários, né, que chegou tudo de uma vez, chegou empréstimo, chegou várias situações, e aí ele afirma, e ele tem uma imagem que comprova que ele fez a votação, que ele votou no contra, ou não a favor, né, na não aprovação do orçamento. E aí ele faz essa alegação, ele inclusive enviou esse print, essa imagem para o Outen Ares, enviou para os seus advogados e ele vai encaminhar esse caso na justiça. Vamos aguardar os desdobramentos dessa situação, mas é uma acusação grave que faz o Lapola. Ele afirma que votou contra, mas ele acabou ali... no fim das contas, o sistema acabou não computando esse seu voto. Um outro ponto importante é o senhor Milton Leite. Ele é um senhor já de idade, tem mais de 90 anos, e ele recentemente, algumas pessoas, até o Tricolor na Web publicou, que ele está internado com Alzheimer. Então também é mais uma acusação grave referente a toda essa situação. Então são algumas polêmicas que acabaram pairando nos bastidores sobre toda essa situação. Um outro ponto importante, o Outen Ares, presidente do Conselho Deliberativo, vai chamar alguns membros da oposição, vai tentar passar ali um pouquinho de calmaria. Na visão dele está um ambiente muito conturbado, os nervos estão à flor da pele, não é por menos, né? Não é que não seja algo justificável, mas ele, que é um apoiador do Júlio Casares, inclusive votou a favor do orçamento, ele vai tentar ali na oposição dar uma acalmada, mas tenho certeza que vai ficar só na conversa, porque a oposição tem aproveitado desse momento para angariar a sua força, para mostrar a sua força, para conseguir uma base sólida de novos aliados e com a pressão popular para tentar sim a renúncia do presidente Júlio Casares. Inclusive estão aguardando ali para conseguir as 50 assinaturas para levar para o Outen Ares para tentar aí pelo menos o afastamento do Júlio Casares da sua presidência do São Paulo. O que você acha disso tudo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Só deixa eu pegar minha colinha, já falamos sobre todas essas polêmicas da reunião, então é um momento importante, tá, a gente se apegar a essa questão política. Eu sei que muita gente não gosta, não é por isso que a gente está dividindo aqui um pouco os assuntos, né? Uma hora a gente fala, uma parte do vídeo a gente fala sobre essas questões políticas que são importantes e que eu, no meu direito, eu acho que é importante trazer isso pro torcedor, e aí depois a gente vai falar de campo e bola, de mercado da bola. Mas eu acho que para todo torcedor, tá? Até para você que acha que pode ser um saco essa questão, eu acho que é importante para você começar a entender figuras, começar a entender caras, começar a entender conceitos, começar a entender quem é aliado de quem, porque esse cenário político do São Paulo é muito importante para você entender, mesmo que o básico, tá? Então, bora trazer agora por ano. Exclusivo, São Paulo sondou a situação do meia Gabriel Pirani, meia jovem de apenas 24 anos. Ele foi revelado pelo Santos, passou pelo Fluminense, teve até uma boa campanha, uma boa passagem no Fluminense. Atualmente ele é do DC United. Ele é agenciado pela Bertolucci Esportes, está lá na MLS, foi um dos principais destaques da última temporada com a camisa do DC United. Seu contrato vai até dezembro de 2026 e tem uma opção nesse contrato de uma prorrogação por mais um ano. O Gabriel Pirani, vamos trazer detalhes. Eu acho difícil de chegar, mas eu vou explicar algumas situações. O Gabriel Pirani, ele tem contrato. O departamento de futebol do São Paulo gosta muito do Pirani. Ele é um dos nomes que é avaliado pelo scout, é um nome que agrada, é um nome que eles ficam ali, caramba, olha aqui, ele evoluiu bastante. Eu sei que para muitos, até santistas, ele foi uma grande promessa, só que no profissional não conseguiu se provar. Até o torcedor do Fluminense, um ou outro gosta dele e acha que ele teve uma boa passagem sim no Fluminense. Mas é um jogador muito jovem ainda, 24 anos, que evoluiu bastante na MLS. E aí é um nome que o São Paulo tem analisado, tem olhado, soube através do staff do jogador que a sondagem foi muito forte. São Paulo perguntou valores, perguntou tudo. E aí o staff alega que o DC United liberaria o atleta por 2 a 3 milhões de dólares. E aí que a coisa fica difícil, porque a gente sabe que o São Paulo tem as suas dificuldades financeiras e não vai pagar 2 ou 3 milhões de dólares por um jogador. Essa fonte até me alega, mas Alex, pode fazer igual o clube brasileiro, né? Pô, compra o cara, mas não paga. Mas eu falei, acho que isso não deve acontecer. Aí eu até perguntei sobre uma possibilidade de empréstimo, essa pessoa com quem eu conversei, aí foi uma outra pessoa, na verdade, com quem eu conversei sobre essa situação do Gabriel Pirani,
falou que é difícil, que ele tá bem lá, que ele tá jogando bem lá e que acham difícil rolar um empréstimo. Mas dentro do São Paulo confirmam esse interesse, confirmam essa sondagem, mas também alegam que ainda não passou disso, que é um nome que agrada, que é um nome que eles gostam bastante, e até recentemente foram levantados rumores aí sobre uma possibilidade do São Paulo ter acertado com meia por 2 anos e mais um e tal, seria inclusive, na informação que eu tenho, seria o Gabriel Pirani, mas não chegou a de fato a ter esse avanço, porque até chegou a ter uma proximidade bem grande com o atleta, o interesse dele jogar no São Paulo, só que aí quando o São Paulo soube dessa pedida direto do DC United, aí as coisas começaram a ficar complicadas. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas acho que é bem difícil desse nome acabar chegando ao tricolor paulista. O que você acha do nome do Gabriel Pirani? Você acha que é uma boa possibilidade para o São Paulo? Eu quero saber aí a sua opinião nos comentários. E o Brenner, almoçou ou não almoçou com o Rui Costa? Bora trazer bastidores? Será que ele almoçou? O que ele almoçou? Bora trazer detalhes sobre isso. Bom, do que eu tenho de informação, não rolou esse almoço, tá? Tentei confirmar com envolvidos, pessoas próximas, e todas foram taxativas. Não rolou isso. E hoje não há um interesse do São Paulo na contratação do Brenner. E até por parte de algumas pessoas do Brenner, há uma frustração. Porque eles entendem que é o momento ideal para o São Paulo realmente fazer essa busca pelo Brenner. Porque ele saiu do UFC Cincinnati, ele tem contrato com a Udinese ainda não decidiu muito se vai permanecer com ele ou não, mas a impressão é de que ele não deve ficar na Udinese, que a Udinese deve aceitar um novo empréstimo para ele continuar jogando, se valorizar para quem sabe depois ser comprado. Então há até um certo, eu não diria frustração, mas eu diria um incômodo, tipo, e aí São Paulo, vamos reagir? A gente tá aqui e tal, vambora, vamos conversar alguma coisa, vamos ver alguma coisa. Então há uma vontade, uma preferência clara do Brenner de realmente jogar no São Paulo, mas até o momento não houve uma movimentação por parte do São Paulo para isso acontecer. Sei que o nome foi oferecido para o Palmeiras, mas não foi o staff do Brenner que ofereceu o Brenner ao Palmeiras, foi um intermediário, isso é muito comum. Ah, o Palmeiras, o cara, por exemplo, eu sou empresário, eu tenho um bom contato com o Palmeiras, chegou, pô, Palmeiras, o que você está precisando? Ah, um centroavante? Beleza, vou buscar no mercado. Aí eu sou empresário, eu vou lá no Palmeiras, sei que ele quer um centroavante, vou no empresário que tem um centroavante, faço esse intermédio e ganho uma comissão. Então é mais ou menos isso que alguns agentes acabam fazendo. Mas até a informação do Valentim Furlan é de que o Palmeiras não se empolgou muito. Trouxemos com exclusividade que o Cruzeiro e o Santos também estariam de olho na situação, o Cruzeiro um pouco mais de força, só queria resolver essa questão do Gabigol. E fica aí essa situação, né? Eu acho que seria uma boa a volta do Brenner, né? Acho que até conversando com essa pessoa próxima ao Brenner, eu falei, cara... a pessoa até falou, cara, fala com os caras, velho. Mas eu falei, cara, eu não tenho como falar com você falar contrato o Brenner, não é assim. Mas eu acho que seria uma boa, mas acho que nesse momento do São Paulo e tudo, tem outras coisas que tem que ser prioridades, mas acho que no São Paulo, pelo menos esse nome, pelo menos com que eu conversei com algumas pessoas, eu fui muito taxativo. Eu tô conversando há 3 dias. Pô, tem gente falando, tem gente isso, tem gente aquilo, não tem nada mesmo, nada. As pessoas falam nada. Pode ser um despiste pra mim? Pode, mas eu tenho que trazer aquilo que eu tô ouvindo das pessoas, né? E do lado do atleta também, não só staff, familiar, pessoas próximas, não é só realmente de uma questão de negócio. Então essas pessoas até me afirmam que há meio que essa frustração. O Brenner até topa jogar no São Paulo, mas aí o São Paulo também precisa querer o Brenner. Você acha que é uma boa? Você contrataria o Brenner? Empréstimo, bonitinho ali, de acordo com a realidade financeira? Eu acho que vale a pena tentar. E você? Você gosta do nome do Brenner? Deixa aí nos comentários, tá? Como eu estava falando para vocês, a reunião do Conselho Deliberativo, então, foi interrompida, o presidente foi lá, a polícia foi, o Baby estava lá, fez os protestos, fez a coisa, chamou a atenção da mídia, apareceu na mídia cobrança, mas eles estão pedindo para que o Outen faça exatamente o que na segunda-feira, vazou sobre a reunião da coalizão, que foi sobre colocar em pauta, em pleito, a votação de transformação em SAF, a diminuição do quórum para aprovação disso, que facilita o processo de SAF, e ao mesmo tempo a separação social. Ou seja, eles foram cobrar e pedir e reclamar coisas que a própria já fazia. Então, isso me sinaliza um pedido de uma coisa que já está em andamento. Ou seja, eles estão concordando de alguma forma, estão referendando as mudanças que estão sendo pedidas. Soma isso o que o Diego Fernandes está pedindo, soma isso o que a torcida está pedindo, soma isso o que todo mundo está querendo, que é a questão da separação social do futebol. Em janeiro teremos
votação, provavelmente, a esse respeito, pelo que eu estou entendendo e pelo que eu conversei com as pessoas, deve ser levado para o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo votará isso, eu imagino que será aprovado, e uma vez aprovado, eles levarão para a Assembleia Geral, ou seja, aí os sócios, em sua maioria do clube, eles terão que votar favorável ou não a respeito disso. Como eu já falei para vocês, o Flávio Marques falou aqui para vocês quando estava aqui comigo em entrevista, ele comentou com vocês que o social é superavitário e hoje o futebol, por conta de ser deficitário, ele atrapalha o social. Eu tenho para mim que quem está lá no social vai votar sim para essa separação do social e vai votar sim para essa separação e as coisas acontecerem. O que parece? Último ano de mandato Casares, ano de eleição, as coisas correndo, parece que as coisas vão andar meio que no atropelo, no sopetão, mas podemos ter uma luz no fim do túnel sobre a questão da gente ter a possibilidade de São Paulo virar empresa. Essas coisas estão evoluindo e avançando para que as coisas funcionem nesse sentido. Ontem eu falei para vocês sobre a dívida do Vitória com o Eric, até fiz uma matéria. A comunicação do Vitória me procurou ontem e falou comigo, falou que o Vitória tem lá as suas questões com outros clubes, mas não tinha um débito com o Grêmio, alguma coisa assim, e com o Botafogo já estava resolvendo também, e com o Sport também já tinha um elemento, mas eles confirmaram que existe sim um débito com o São Paulo. Então, o Eric, que eu disse para vocês que está difícil de ficar no próprio Vitória para o próximo ano, eles confirmaram que tem um débito com o São Paulo, mas me disseram que tem interesse no jogador, ainda vão insistir e que estão tentando fazer a quitação dos valores do débito do Eric com o São Paulo. Os outros valores, eles falaram que estão parcelados, rato, as outras coisas, e que o Vitória tem essa intenção de corrigir esse débito com o São Paulo e fazendo aqui para vocês a atualização desse assunto. Eles falaram sobre os outros clubes, beleza? E aí a gente faz aqui a gente fala para vocês, mas o mais importante que é o São Paulo, eles confirmaram que realmente existe um débito com relação a isso. Ô Marco, nós temos um amigo em comum, e, aliás, eu não vou colocar da minha parte amigo, seria um excesso de intimidade, mas uma pessoa que a gente convive juntos, a gente consegue jantar juntos algumas vezes no ano, e eu tenho uma profunda admiração por tudo que ele já construiu, pela imagem que ele tem, pela austeridade dele como profissional, que é o Muricy Ramalho, sim, que está dentro do São Paulo. Como é que você vê a imagem do Muricy hoje agregada a essa realidade do tricolor? Ontem foi aniversário do Muricy, 70 anos. 70 eu tive com ele. Parabéns, Muricy. Foi maravilhoso, maravilhoso. Ele falou que foi o dia mais temido da vida dele, que ele nunca teve um aniversário e que reuniu, os filhos reuniram as pessoas que fazem parte da vida dele. Estava lá o Faustão, fiquei tão feliz de ver o Faustão. E, enfim, tanta gente boa. Foi o Neymar, os meninos que jogaram com ele na época que nós ganhamos o tricampeonato brasileiro. E, enfim, amigos de verdade. Eu tenho muito pensado sobre isso, porque eu não tenho nenhuma vontade de fazer qualquer crítica ao meu amigo Muricy. Até porque eu sei que ele luta muito pelo São Paulo. Porém, o poder político detona esses caras. Então vamos lá. Na época do Leco, Raí ficou submisso ao poder. Ele não conseguiu fazer o que ele sabe fazer, porque, obviamente, não havia cobertura, havia muita intromissão no trabalho, por sei lá, ajustamento de coisas e tudo mais. Então o Raí, o Lugano, olha só, a pior coisa que tem... Desculpa te interromper, eu te fiz essa pergunta do Muricy pensando exatamente no que aconteceu com o Raí. Isso. Você sabe o que é estar dentro do estádio, transmitindo um jogo, e você ouvir um coro da torcida: "Ei, Raí, pede para sair. Ei, Raí." Então, é essa a preocupação. Agora, você quer ver uma coisa? Veja o Internacional de Porto Alegre com o Alessandro. Você acha que o Alessandro é ruim? Ele é um ídolo do Atlético, do Internacional de Porto Alegre. E a gente vê ali ruir a imagem por conta do quê? De uma gestão que está acima dele. O maior problema dos dirigentes é que eles querem se escudar em ídolos. Eu teria do meu lado algum grande jogador
para eu poder, para me ajudar, para ser importante, não para eu me escudar nele. Então, numa passagem pelo São Paulo foram Pintado, campeão do mundo, Lugano, Raí, Ricardo Rocha, vai vendo. Todos sucumbiram. Todos sucumbiram. E agora o Muricy sucumbindo, de certa forma, porque sem ele seria muito pior, vamos deixar bem claro, mas isso afeta, sim, a imagem dele. E eu conversava com ele ontem sobre, não toquei muito nesse assunto, mas ele constrangido, que ele está ali para tentar fazer o que pode pelo São Paulo. Aí no olhar dele, ele não me disse isso, eu sentia, mas tenho limites. Então fica isso, fica a mensagem. O escudo tem limites. E eu acho que nesse momento os escudos todos já foram. Eu acho que pode ser só uma coisa muito romântica da minha parte, mas eu acho que o dirigente é que deveria blindar, exatamente, criar o escudo para os ídolos da história do clube, não o contrário. É óbvio. Não o contrário. Mas é óbvio, mas a covardia faz com que se coloque... Eu falo muito que o presidente de clube, ele contrata, como por exemplo agora o Ancelotti, né? O Ancelotti foi uma grande contratação, foi importante, no momento ruim dos técnicos brasileiros, contratou o Ancelotti. Qual é a mensagem que fica? Não tenho culpa nenhuma. Sim. É tudo com ele. Sim. Então eu brincava, na época que eu estava lá no... Você transfere, né? Eu lembro que eu sentava no banco, né? Sentava o presidente, o Marcelo, figura maravilhosa, o treinador, que era o Muricy, Paulo Torres, sei lá. E eu falava assim, sabe por quê? O treinador é o que mais ganha no clube, teoricamente, né? Naquela época. Hoje o jogador ganha mais. É para levar a culpa. E tem que assumir alguma coisa. O treinador ganha mais para levar a culpa e mais, para sentar no banco com o presidente e ficar ouvindo história, né? E eu falava pro Marcelo, o Marcelo ria, que o Marcelo era fantástico, né? E ele dava risada, tal, não é assim, tal. Então, mas é isso, quer dizer, você coloca para pôr culpa. Olha, eu vou trazer o Ancelotti, que se ele perder foi ele, não fui eu. Não fui eu. Né? E não se constrói algo em conjunto, vamos trabalhar junto, vamos buscar o melhor e tal, arriscar às vezes com nomes que não são tão volumosos, mas que você pode trabalhar e trazer resultados grandes para o clube. O que ele quer fazer é fugir do problema. Eu vou contratar o melhor chefe de cozinha, se a comida for ruim, a culpa é dele. Claro. Mas você comprou ingrediente ruim, azeite ruim, atrasou, o forno não funciona. Você resolve. Isso aí não é comigo. O chefe é você. O chefe é você, eu não tenho dinheiro para mudar a cozinha. Você resolve, é o que tem que fazer. Então é mais ou menos essa mensagem que eu deixo. O presidente do clube tem que assumir as suas responsabilidades, dividir os fracassos, comemorar discretamente as vitórias e saber que quem faz futebol é jogador, treinador, alguns da comissão técnica. A comissão técnica está muito numerosa, não precisa tanta gente. Enfim, algumas coisas que eu mudaria muito no futebol seria esse exagero de gente e tirar a blindagem dos ídolos para a presidência ou a gestão. Acho que eles podem ajudar, mas de uma forma que eu não transfira para eles responsabilidade. Você falou da cozinha, né? Se o micro-ondas, se o fogão, se o refrigerador, se não estão funcionando, eu botei um chefe, você se vira aí. Então eu vou nesse mesmo embalo com você. Você tem informações a respeito da estrutura do São Paulo hoje, do famoso e copiado CCT do São Paulo, do Refis do São Paulo, que você teve uma responsabilidade gigantesca, me corrija se eu estiver errado, mas numa época com o doutor Turíbio. Sim. Turíbio, Leite, desde o Bebeto. O começo. Então, lá para 84, nós criamos o primeiro departamento integrado à fisiologia do exercício. Era uma novidade igual falar astronomia. Isso. E aquilo deu muito certo, o São Paulo foi campeão, nós estruturamos o São Paulo, que depois, em função de tudo isso, foi campeão do mundo, campeão da Libertadores em 91, 92. Demos um passo gigantesco. Depois aquilo foi passando, tanto que eu voltei em 2002 com o presidente Marcelo, entrei no departamento médico, estava igualzinho. Falei, nossa, os aparelhos já mais obsoletos. Tal. E o upgrade? Não teve. A atualização? Não teve. Aí veio a ideia minha, do Turíbio, do Rosan, apoiado pelo Juvenal, vamos fazer um departamento médico novo. E criamos um modelo novo, com parcerias e tudo mais, o Refis. E o Refis ficou o maior departamento médico do Brasil. A ponto que todos os jogadores do exterior, que lá na Europa ainda não tinha esse conceito, impressionante. Os jogadores jogavam na Europa, na Itália, na Espanha, enfim, em todos os lugares,
Eles diziam, nós não temos isso lá. Nós não temos. Queriam se tratar no Queriam São Paulo. tratar no São Paulo. Até Ronaldinho, o Fenômeno, teve lá. Mas, enfim... O Zete. Todo mundo. Uma época, porque ele teve lá a fratura da perna. Isso foi na primeira fase, 84. Fui eu que levei ele para lá. E depois os outros, né, nessa fase de 2002 em diante, né? Foram todos tratar lá. Até... não vou ficar falando nomes, foram muitos, inúmeros, né? E era referência absoluta. E ficavam lá depois. Gostavam, tanto que eu fui examinar alguns jogadores nos seus clubes de origem e depois os trazia para o São Paulo, né? Ricardo Oliveira foi que foi assim, o Luizão, o próprio Amoroso veio já para fazer um trabalho. Só gente grande. E ficou todo mundo lá e queriam ficar. Não, vou ficar aqui. O Adriano Imperador, o Gilmar Rinaldi me liga e fala, tá com um problema lá, tal, mas só aqui no São Paulo para poder mudar a cara dele e tal. Aí eu me lembro muito bem o médico, acho que era o Franco Combi da Itália, e eu falo italiano, porque estudei no Dante e tal. Aí falava com ele, o Moratti ligava, não, para vocês eu empresto. Legal. E foi assim que o Adriano Carlos Alberto também passou num Carlos período Alberto, delicado. Um monte de jogador. Então eles vinham e se recuperavam e virou o Refis uma referência nacional. O São Paulo deu um passo importante para selar a contratação de um novo reforço para o setor ofensivo. A diretoria enviou oficialmente uma proposta ao Ajax por Gaston Ávila. A proposta formal já foi enviada e prevê um empréstimo de 1 ano com passe fixado. Com 24 anos, Ávila passou a última temporada emprestado ao Fortaleza. Apesar do desempenho individual elogiado, o rebaixamento do clube cearense para a Série B inviabilizou a permanência do atleta no PC por questões financeiras. Atento à situação, o São Paulo agiu rápido para manter o defensor em solo brasileiro. A oferta do tricolor paulista agrada aos holandeses. O acordo proposto prevê a permanência de Ávila no Morumbi até dezembro de 2026. Caso o argentino se destaque, o São Paulo poderá exercer a compra definitiva por 3,5 milhões de euros, aproximadamente 22 milhões de reais na cotação atual. Revelado pelo Boca Juniors e com passagens por Royal Antwerp e Rosário Central, Ávila custou 12,5 milhões de euros ao Ajax em 2023. Mas não conseguiu se firmar na Holanda.